Sobre fundo branco com bordas nas cores amarelo, verde, azul e laranja, no topo em letras pretas, Ministério da Cultura apresenta Arte 1 Educativo. Ao centro, em letras laranja com contorno preto, História da Arte e Narrativas, Brasil. Abaixo, Mantenedor, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Unisis. Realização, Instituto Arte 1 de Cultura e Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Em frente a uma parede branca, Valéria Alencar está sentada. Ela é uma mulher branca de cabelos pretos e curtos, tem os olhos claros, usa um colar de miçangas coloridas, blusa verde e casaco preto. Olá, eu sou a Valéria Alencar, sou professora de História da Arte, sou historiadora formada pela USP e também tenho um doutorado em Artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Eu estou aqui hoje para trazer um pouco da história da arte brasileira, mas com um recorte bem específico, um recorte feminino. Quem são as mulheres da história da arte brasileira? Provavelmente você conhece essa obra e essa artista. Essa é o Abaporu, da Tarsila do Amaral. Foto colorida do Abaporu. E talvez a Tarsila do Amaral seja a nossa artista mais famosa. E essa obra, vou arriscar dizer, acho que ela é a mais icônica e ela é bastante conhecida. Mas e as artistas brasileiras antes da Tarsila e depois? Se você é professor, professora e trabalha com imagens em sala de aula, você se preocupa na hora de montar ali, de fazer sua curadoria, quais imagens você vai trabalhar com seus alunos, suas alunas? Você se preocupa em trazer artistas mulheres? Ou você traz sempre os mesmos, aqueles já consagrados na história da arte? Para pensar sobre isso. Eu vou apresentar então algumas artistas numa ordem cronológica, um pouco anterior à Tarsila e um pouco depois. Tá? São artistas a partir do século XIX, porque vale lembrar que antes, aqui no Brasil, o que a gente tem antes da arte acadêmica, né, do período conhecido como academicismo no século XIX aqui no Brasil? A gente tem o Barroco. E o Barroco, com exceção de poucos artistas que a gente, mais do Barroco tardio ali, que a gente conhece, como Aleijadinho, por exemplo, quando a gente pega ali o Barroco missioneiro, a arte barroca do século XVI, XVII, a gente tem a grande maioria da produção é feita por artistas indígenas, negros e negras, escravizados ou libertos, que não assinavam seus trabalhos. Então vai saber se muitas dessas obras de arte barroca que a gente tem aqui no Brasil não foi feita por mulheres. É bastante possível, mas é possível também que a gente nunca saiba. Então vamos voltar aqui para antes da Tarsila, mas no século XIX. Você conhece a Abigail de Andrade? Abigail de Andrade Foto colorida foi de uma tela de pintora e pintura. desenhista. Abigail Ela de começou Andrade. seus Um canto estudos de meu ateliê desenho de no Liceu de Artes e Ofícios do 1884. Rio de Na Janeiro, tela, em uma sala de paredes escuras, uma mulher está 1882, sentada diante de uma ano tela e pinta depois enquanto do olha para um decreto homem que está encostado na permitiu a janela. frequência feminina no liceu. Na Academia de Belas Artes, o acesso de mulheres à frequência só foi permitido a partir de 1892, no Brasil República já. Abigail foi a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro de primeiro grau na 26ª Exposição Geral de Belas Artes da Academia Imperial de Belas Artes, em 1884, com essa obra que vocês viram, Um Canto no Meu Ateliê. A Abigail de Andrade teve uma filha, a Angelina Agostini, que também foi pintora. Essa tela da Angelina Agostini Foto colorida de uma ganhou o tela de prêmio pintura. Viagem à Angelina Europa na Agostini, 20ª Vaidade, Exposição Geral de Belas 1913. Artes. Na tela, uma mulher branca de Ela cabelos viajou para a loiros Europa em observa o próprio reflexo no 1914 e espelho. estabeleceu-se em Londres. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela prestou serviços assistenciais como voluntária da Cruz Vermelha, o que lhe valeu reconhecimento do governo britânico. Ela expôs na Real Academia de Artes e na Sociedade de Mulheres Artistas, entre outros locais, todos em Londres. Também apresentou trabalhos em salões de Paris. Mudando de pintura para escultura,
Você conhece a Julieta de Foto França? em tons de bege. Em frente a uma parede, uma mulher em pé. Diante da mulher, há uma instalação de madeira. Em Belém. Ela mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar na Escola Nacional de Belas Artes, onde foi a primeira artista mulher a cursar aula de modelo vivo, curso que era proibido para as mulheres. Ela ganhou o mais alto prêmio. Foto de uma escultura bege de um corpo humano masculino sobre rochas. Em seu livro, que é um portfólio diário, a escultora relatou a história de um projeto de um monumento à República no Brasil, que desenvolveu para um concurso em 1907. A obra foi desqualificada pelo júri e a artista, sem entender o porquê, levou o projeto à Europa e pediu a opinião de artistas com quem trabalhou na França. E teve pareceres muito favoráveis. Foto esmaecida de uma escultura circular. Ao centro há um homem que ergue uma bandeira. Para apresentar de novo ao júri, mas mesmo assim ela não obteve sucesso. A Julieta passou anos no anonimato e só foi reconhecida novamente no Brasil em 1920, por conta de uma obra que ela fez lá na sua cidade natal, em Belém. Mas a gente começou essa aula falando da Tarsila. Então vamos falar de uma exposição super importante que é um marco na arte moderna brasileira. É a Semana de 22? Não, é a exposição da Anita Malfatti em 1917. Você conhece? Anita Malfatti foi pintora, foto de uma tela. Anita Malfatti, a Onda, 1915. Ela aprendeu a pintar com a mãe, a Beth Malfatti. Em 1910, ela estudou na Alemanha e nesse início a gente vê uma influência grande do expressionismo alemão nos seus trabalhos, além de outras vanguardas. Em 1917, uma exposição realizada foto de uma tela de Paulo, pintura. Anita Malfatti, O Homem Amarelo, 1915. Que recebeu uma crítica voraz do Monteiro Lobato, que você pode procurar aí, dá um Google, Paranoia ou Mistificação. É a crítica que o Monteiro Lobato fez, bem famosa. Ela é considerada, essa exposição, o estopim da famosa foto de uma tela de pintura. Anita Malfatti, A Ventania, 1915. A propósito, a Tarsila do Amaral, ela não estava na exposição de arte moderna de 1922, ela se juntou ao grupo de modernistas depois disso. Na exposição, na semana de 22, a gente tinha duas artistas mulheres, a Anita Malfatti e a Zina Aita. A Zina Aita foi foto de uma tela de pintura. Zina Aita, Homens Trabalhando, 1922. Com 8 trabalhos. Dentre eles, esse que vocês estão vendo, Homens Trabalhando. Vale ainda mencionar, nesse início do século XX, a artista Georgina de Albuquerque. Foto de uma tela de pintura. Georgina de Albuquerque, sessão do Conselho de Estado que decidiu a independência em 1922. Essa obra que vocês estão vendo comemora o centenário da independência e ela é bem polêmica, levantou uma polêmica muito grande na época e até hoje é possível discutir, porque ela coloca a Imperatriz Leopoldina como a protagonista da independência do Brasil. O tempo vai passando, mais mulheres vão entrando na história da arte, a história que vem sendo contada, e eu vou citar mais algumas aqui. Tá? Depois do movimento modernista. Foto de uma tela de pintura de Janira Mota e Silva, O Circo, 1944. Ela era trabalhadora rural e por conta de uma tuberculose ficou internada em Campos do Jordão e foi lá internada que ela começou a foto desenhar. De uma tela de pintura de Janira, violoncelista, 1944. Ela se mudou para o Rio de Janeiro e foi dona de uma pensão em Santa Teresa. E ali ela passou a conviver com artistas e assistir aulas no Liceu de Artes e Ofícios. E ainda pensando em artistas brasileiras do pós-guerra. Vamos ver? Essa foto de uma escultura marrom, Maria Martins, O Impossível, 1945. O Impossível tem uma influência do surrealismo, mas ela é muito mais do que isso. Aqui fica uma sugestão para trabalhar com essa obra em sala de aula. A apresentação dela, com outras imagens, inclusive, com outros ângulos, se possível, dessa obra, não é difícil de encontrar na internet, não. Você pode propor para os seus alunos e alunas as seguintes perguntas. O que é impossível?
O que vocês observam nessa obra que torna uma impossibilidade proposta pela artista? Além de descrever a obra e entender o que está acontecendo, que outras relações você pode fazer. Foto de 3 obra. esculturas metálicas de Lígia Clark, série Bichos. Muita coisa, mas talvez o que tenha tornado ela mais famosa é a série Bichos, que vocês estão vendo aí. É um trabalho que envolve dobras e cortes de chapas de metal, que ela intitulou Bichos, e a intenção muito clara de que o espectador manipulasse o trabalho. Cada vez que o visitante do museu ou espectador da obra consegue remodelar esse trabalho, vira um bicho diferente. Hoje em dia esse trabalho não é mais manipulável, ele é preservado, mas o que tem acontecido é que toda vez que tem uma exposição dos bichos da Lígia Clark, acaba tendo réplicas para que a gente possa experienciar a obra como artista Foto pensou. em preto e branco, Por Regina fim, o último Silveira, exemplo Biscoito que eu vou Arte, dar é da Regina 1976. À Silveira, esquerda, que é uma sobre uma artista mesa, bem um prato com importante. biscoito que Ela forma a tem palavra trabalhos arte. muito À direita, uma interessantes, mulher mas eu branca de cabelos destaquei pretos esse, morde a letra que é o E de Biscoito arte. Arte. Esse trabalho arte, o Biscoito Arte da Regina Silveira, conversa bastante com um movimento que acontece no pós-guerra, na arte contemporânea, que é a tal da arte conceitual. O biscoito não é a obra, né? A obra é a experiência de você comer a arte, como ela propõe aqui como vocês conseguem ver na imagem, né? A imagem do trabalho e dela comendo o trabalho. Agora eu convido você a pesquisar mais artistas. Depois de 1960, a gente tem mais registros, os registros são mais acessíveis. Então vale a pena você, professor, professora, fazer essa pesquisa, apresentar essas artistas para os seus alunos e propor também que seus alunos e alunas façam pesquisas sobre quem são as mulheres na história da arte brasileira. Inclusive a produção contemporânea. Tem muita artista brasileira de arte contemporânea que tem página nas redes sociais. Seus alunos, suas alunas estão ali, estão vendo. Por que não seguir essas artistas? Certo? Tela dividida Então em dois, à isso. esquerda, Obrigada, mulher de pele até clara breve. e cabelos curtos, Olá, à direita, eu créditos. sou Edna e este vídeo que acabou de assistir faz parte do programa Artium Educativo. Este programa visa a formação de professoras e educadores sobre arte e educação. Ele é gratuito, sem fins lucrativos, e se você tiver alguma sugestão ou crítica ou dúvida, nos envie nos comentários. Compartilhe e eu agradeço a sua participação.